Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos começar mais um tópico do nosso curso, Tópicos de Teologia Sistemática, e vamos falar sobre pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Alguns teóricos chamam essa doutrina de paracletologia, uma referência ao Consolador, que é o nosso Paráclitos, mas a maioria dos teóricos usam a expressão pneumatologia. Vamos estudar muitas coisas interessantes nesse tópico de teologia e hoje começa então a nossa jornada. As aulas deste tópico serão baseadas no livro Teologia Sistemática Pentecostal da editora CPAD. Então nós teremos aqui uma introdução à pneumatologia, depois a gente começa a falar sobre a divindade do Espírito Santo. Bom, pneumatologia é a doutrina acerca da pessoa do Espírito Santo. Estuda-se em pneumatologia a divindade do Espírito Santo, seus atributos, ou qualidades, as obras realizadas pelo Espírito Santo, as operações do Espírito Santo, principalmente relacionadas à igreja. Esse termo pneumatologia, ele vem do grego pneuma, cujo significado é ar, vento, etc., e cujo cognato do verbo é pneu, que significa respirar, soprar, inspirar. Significa na Bíblia principalmente o espírito humano, que, como o vento, é invisível, imaterial, dinâmico, potente. E pneuma, no hebraico, ruach, diz respeito ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, o termo pneuma, ele pode se referir tanto ao espírito humano quanto ao Espírito Santo. Vai depender aí do contexto em que esta palavra aparece. E a expressão ruach no hebraico, ela está ligada, em muitos textos ao Espírito Santo. Então, quanto aos atos e operações do Espírito Santo no Novo Testamento, na igreja, muitas vezes aparece lá a palavra como o Consolador, o Paráclitos, lá no grego. Ele foi prometido pelo Pai e foi prometido e enviado pelo Filho, Jesus Cristo. Por isso que alguns livros, como eu já disse anteriormente, traz como título para a doutrina do Espírito Santo o termo paracletologia. Então, para o crente e para a igreja, a pneumatologia ou paracletologia, que é a parte da teologia sistemática que estuda a pessoa do Espírito Santo, é indispensável. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que é o responsável pela regeneração, vivificação, dinamismo, espiritualidade, santidade, entre outras coisas, na vida da igreja. Depois vocês leem com calma aí o texto de João 6:63 e Tito capítulo 3, versículo de número 5. Bom, vamos falar aqui sobre a divindade do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele não fala de si mesmo, conforme está lá em João, capítulo 16, versículo 13. Deus Pai, ele revela muito de si mesmo na Bíblia. De igual modo, Deus Filho. Mas o Espírito Santo, ele não fala de si mesmo e não revela acerca de si mesmo na Bíblia. Então, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, não aparece com nomes revelados como o Pai, como o Filho,
e sim com títulos, né, descritivos das suas naturezas, da sua natureza e da sua missão no mundo, através de seus atos realizados. Por exemplo, Espírito Santo é um título descritivo da sua natureza, espírito, né? E da sua missão principal, santo, que é aquela de santificar-nos. Então, o Espírito Santo, ele habita nos cristãos e as suas operações são invisíveis e em nosso interior. Então, aqui na letra A fala o seguinte: o Espírito Santo, como Deus, age de maneira multiforme. Então, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 até o 12, o Espírito Santo é mencionado de modo enfático como devendo ter toda a primazia em nossa vida, em nosso meio e em nosso trabalho. O espírito do homem, mencionado lá no versículo 11, né, de 1 Coríntios capítulo 2, só entende as coisas humanas, terrenas e naturais. Nossa santificação depende do Espírito Santo trabalhar no nosso espírito. O Espírito Santo vai trabalhar a santificação tanto no nosso corpo, quanto na nossa alma, quanto no nosso espírito, conforme está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 23. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 até o 16, ali tem 6 diferentes coisas relacionadas à questão do Espírito de Deus se relacionando com o espírito humano. Então vejamos que lá no versículo 9 de 1 Coríntios capítulo 2, ali se refere às coisas, né, que Deus preparou aos que o amam. Segunda coisa, versículo 10, fala sobre as profundezas de Deus. No versículo 11, fala sobre as coisas que são relacionadas ao homem. No versículo 11, as que pertencem a Deus. E no versículo 13, as questões espirituais. Já no versículo 14, fala das coisas relacionadas ao Espírito de Deus. Então, uma dessas coisas, entre aspas, aí, que aparece em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 até o 16, está relacionado à esfera humana. As demais são da parte de Deus. Então, isso enfatiza as várias formas de Deus agir na vida humana. E uma dessas maneiras é através da ação vivificadora e santificadora do Espírito de Deus no homem. Então, se a gente ainda continuar pegando como base 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 até o 14, a gente vai ver que o Espírito Santo ele é mencionado juntamente com Deus Pai nos versículos 5, 7, 9, 10, 11, 12 e 14, e é mencionado juntamente com o Deus Filho, Jesus, nos versículos 2, 8 e 16. O que já demonstra nessa relação aí, né, a divindade do Espírito Santo. Então, essa verdade da doutrina da Santíssima Trindade, que o Espírito Santo é Deus, também é apresentada em outras passagens citadas, como, por exemplo, que a gente quer citar aqui, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 até o 6. Então vamos ver aqui alguns atributos divinos do Espírito Santo. Então existem atributos que pertencem somente ao ser de Deus, que são os atributos relacionados à sua natureza. Então nós temos aqui na letra A, onipotência. Somente Deus é onipotente. Somente as 3 pessoas da Santíssima Trindade têm todo o poder. Então o Espírito Santo ele tem
pleno poder sobre todas as coisas, conforme está em Salmo 104 e o versículo 30. É dele, do Espírito Santo, que flui a vida em suas dimensões e sentidos, bem como o poder de Deus, conforme está lá no Salmo 104, verso 30, Efésios 3, versículo 16, Atos 1, versículo 8. Então, isso é uma evidência da divindade do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo ele tem todo o poder. Se ele tem todo o poder, ele é uma das pessoas da Santíssima Trindade. Então aqui a gente tem em 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 4, na única referência no original grego, em que aparece o termo traduzido por demonstração do Espírito, né? Apodexei pneumatos, está lá no grego. Designa-se literalmente uma demonstração operacional, prática e imediata na mente e na vida dos ouvintes do Evangelho. E isso ocorre pela poderosa ação persuasiva e convincente do Espírito Santo, cujos efeitos transformadores foram visíveis na vida dos ouvintes daquela época, confirmando o evangelho pregado por Paulo, conforme está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Era nítido o contraste entre a ação poderosa do Espírito e os métodos dos mestres e filósofos gregos daquela época, que tentavam convencer e conseguir admiradores e discípulos mediante argumentações filosóficas, ou seja, através da sabedoria dos homens, conforme Paulo expressa lá em 1 Coríntios capítulo 2 e versículo de número 5. O Evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, conforme o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1 e versículo 16. O poder do Espírito Santo, que evidencia a sua divindade, é também revelado em outras passagens, como por exemplo Lucas capítulo 1, versículo 35, Jó capítulo 26, versículo 13 e os demais que aparecem aí na sua tela. Bom, esse divino poder do Espírito Santo, conforme já afirmamos, né, é liberado através da pregação do Evangelho de Cristo, e a gente pode ver isso na conversão dos ouvintes, lá de Atos capítulo 2, versículo 37 e 38, no batismo com o Espírito Santo para os novos crentes, Atos capítulo 10 e versículo 44, na expulsão de espíritos malignos, conforme está em Atos capítulo 8, versículos 6 e 7, na cura divina dos enfermos, conforme está em Atos capítulo 3, versículos 6 até o 8, e na obediência dos crentes ao Senhor, conforme a gente pode ver em Romanos capítulo 16 e o versículo de número 19. Bom, então vamos ver aqui um outro atributo divino do Espírito Santo que confirma ser ele Deus, que é a onisciência. A onisciência é mais uma evidência da divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo ele revela as bênçãos preparadas para os salvos. Isaías, pelo Espírito Santo, ele profetizou essas maravilhas, né? Os demais profetas do Antigo Testamento também tiveram a revelação divina dessas coisas que os santos desfrutariam na glória. O Espírito Santo também revelou aos escritores do Novo Testamento essas maravilhas consoladoras, inclusive a Paulo. Então, o Espírito Santo é o nosso divino mestre na presente dispensação da igreja, como já estava previsto, né, ou predito, conforme está lá em Provérbios capítulo 1 e versículo 23. Referindo-se a essa missão do Espírito Santo, Jesus declarou lá em João 14, 26, esse vos ensinará todas as coisas. Bom, vamos aqui falar sobre onipresença
e eternidade, que são dois atributos pertencentes somente à divindade. Então, o Espírito Santo está presente em todo lugar, por isso que ele é onipresente, e ele é eterno, ele é infinito em existência, não tem princípio, não tem fim, não está limitado pelo tempo, né? Ele estava presente no princípio da criação de todas as coisas, a gente pode ver isso em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. E para nós encerrarmos, nós temos aqui outros atributos da pessoa do Espírito Santo, que faz com que ele seja Deus. Bom, então nós temos aqui o Espírito Santo é denominado Senhor em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16 a 18, é descrito como Criador nessas referências que aparecem aí na tela de vocês, e é classificado e mencionado juntamente com o Pai e o Filho, o que claramente é uma grande evidência da sua divindade. Na formulação doutrinária do batismo nas águas, Mateus 28 e 19, essa referência enfatiza em nome de, está no singular, distinguindo cada uma das pessoas da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na bênção apostólica, aparecem as três pessoas da Santíssima Trindade. Na doutrina da habitação do Espírito Santo no crente, na descrição bíblica do estado do crente diante de Deus, nas diretrizes ao povo de Deus, na doutrina da unidade da fé cristã, na saudação bíblica às 7 igrejas da Ásia Menor. Então, nessas referências, o Espírito Santo ele é mencionado junto com o Pai e junto com o Filho, o que é claramente uma evidência da sua divindade. Então, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula. Muito obrigado.